família, e eu cheguei hoje no meio de uma tempestade aqui, né? Eu cheguei e falaram assim para mim, não tem uma tomada funcionando. E é na tempestade que a gente gosta, porque é lá que a gente vê o mover do Espírito. Eu dou glórias a Deus por estar aqui. A igreja sabe que eu comecei o ano esperando um bebê nascer, eu estava lá do outro lado do mundo, mas enquanto eu estava lá, eu estava vendo vários nascimentos aqui, eu acompanhei tudo. Nascimento, o desenvolvimento, eu vi um super grupo de jovens que nasceu e ele está se desenvolvendo, eu vi vidas sendo batizadas, nascendo para Cristo, eu vi uma família nova, Sandro, que eu dizia que Deus ia escrever algo novo, que Deus tinha dupla honra. E eu falava que Deus ia honrar ele no altar, e quando eu voltei, eu vi ele agora acompanhado daquela linda mulher, né? Louvando ao Senhor. Essa igreja pulsa. E ela é pulsa porque ela é viva. E uma igreja viva é aquela que, não importa as circunstâncias, ela enfrenta bravamente as artimanhas do inimigo. E como ela faz isso? Trabalhando, alcançando vidas. Essa igreja é uma igreja que eu vejo que ela nunca questiona os desígnios de Deus ou as dificuldades. Ela executa a vontade de Deus. E eu começo com uma historinha, e daqui a pouco nós vamos orar. Conta-se a história de um homem que Deus tinha dado uma missão para ele, que era de empurrar uma grande pedra. E todo dia ele ia lá, e ele empurrava, mas ele não conseguia mover 1 centímetro. E um dia, muito cansado, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu estou cansado, eu não consegui mover 1 centímetro dessa pedra. E Deus teria falado para ele assim, mas eu não te pedi para mover a pedra, apenas para empurrar. Olha o quanto os seus músculos se desenvolveram. Olha o quanto a sua energia cresceu e quanto a sua fé se aperfeiçoou. A proposta nunca foi remover a pedra, mas transformar você durante o processo. Às vezes a gente quer um fim, um resultado de Deus, mas Ele tem coisas maiores para fazer para a gente, e nem sempre a gente vê. E por que eu falo isso? Porque todo mundo que conhece a vida da Maristela sabe que sempre está acontecendo um monte de coisa na vida da Maristela. Está lá o Rodrigo, que sempre acompanhou, já fez serviço para mim. Às vezes ele chegava lá no consultório, olhava para a minha secretária e falava assim, o que aconteceu na vida da Maristela essa semana? Então, quando eu fiz essa viagem, até a família falava assim, nós precisamos marcar um dia para você contar tudo de errado que aconteceu na sua viagem. Mas eu não via que era tudo de errado. Não foi fácil, especialmente a minha volta. Foram dias foi 2 dias muito difíceis. Os irmãos souberam que talvez eu tivesse com uma trombose, mas depois eles descobriram que o que eu tive depois da viagem foi um esgotamento muscular devido ao extremo esforço durante a viagem. Algo que só os atletas têm. E olha como eu sou chique, porque eu sou atleta de Cristo. Então, enquanto todo mundo diz, tudo acontece de errado na sua vida, eu estava naquele aeroporto e tanta coisa acontecia que eu ia e eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, me dá um pouco mais de força. Senhor, me ajuda a chegar em tempo naquele lugar. Senhor, me ajuda a passar por essa dificuldade. Eu conversava com Deus o tempo todo. E isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é empurrar a pedra. Vamos orar. Ó Pai Altíssimo, toda honra, todo o louvor seja dado a Ti. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor me deu a honra de estar aqui no Seu altar e que eu venho com mãos clamando ao Senhor que sejam limpas diante do altar, ó Pai, para trazer a Sua palavra. Que não seja eu, Pai, que seja o Espírito Santo. Que o Senhor abra o coração e a mente de todos aqui, a começar de mim, para que possamos nos transformar de acordo com a Sua vontade e não a nossa. Amém. Podem se sentar. E eu começo lendo Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Vou repetir. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Por que eu li 2 vezes? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Porque muitas vezes eu tenho a impressão que muitos cristãos vivem como se só tivesse essa primeira parte do versículo, achando que a sua vida não é preciosa. E se eu tiver que dar um título hoje, como eu sei que é um ano onde o tema é dependência de Deus, eu vou dar um título de dependência verdadeira de Deus, para não depender passivamente de forma irresponsável. Isso porque, desde que eu ouvi esse tema, veio uma coisa na minha cabeça, e vocês sabem que eu sou psicóloga, e a psicologia, ela fala de dependência emocional como algo muito negativo. Então, é típico, né, aquela relação onde sempre tem um que tem um apego excessivo, sempre tem um que ele é o carente, ele quer ser o centro das atenções. No geral, um é o lado mais forte, o outro é o carente. O carente não tem autoestima, ele vive se vitimizando, ele vive manipulando, e ele acaba trazendo uma toxicidade para o relacionamento. E aí você vai aliás, isso tudo produz também uma oscilação de humor muito grande. Nós temos um exemplo na Bíblia. O rei Saul, aconteceu isso com ele. Ele fazia as coisas do jeito dele. Com isso, ele tinha ciúmes do sucesso de Davi. Ele se vitimizava. E a Bíblia vai mostrando que ele vai ficando tão amargurado. E a amargura é como um cupim que fica debaixo do coração e vai mastigando a alma da pessoa. E aí você vai me dizer, então você está dizendo que a dependência de Deus, ela pode ser tóxica? Você pode ser carente demais? Veja bem, nós somos totalmente dependentes de Deus, tal qual uma árvore precisa de terra, de água, de luz. Mas a questão é que não pode haver unilateralidade. Como assim? Então eu peço para Deus, Senhor, me proteja, mas eu não coloco o cinto de segurança. Saul, aparentemente, foi um homem dependente de Deus, ele foi ungido para ser rei de Israel. No entanto, ele tomava iniciativas do jeitinho dele, ele parecia um mimado. E vou tomar cuidado com essa palavra, porque a palavra mimado no nosso meio é quando um pai e uma mãe mima. Deus não mima ninguém, ele não erra. Mas ele era do tipo que fazia as coisas do jeito dele. Quando as coisas davam errada, ele simplesmente jogava a culpa nos outros, se vitimizava. Deus tinha pedido que ele matasse todos os amalequitas, que não sobrasse nada e ninguém. Ele poupou o rei Agag, e ele ainda guardou o melhor do gado. E quando a coisa pegou, ele falou assim, não, mas foi os soldados. Não, mas eu guardei isso para oferecer como sacrifício a Deus. Ele era um mimado. Então, nós começamos a entender que um dependente real de Deus, ele escuta a voz de Deus e não a sua. Ele obedece a Deus e não a si mesmo. Ele age de acordo com Deus e não a si mesmo. Eu falo que é como uma gangorra. Acho que todo mundo brincou de gangorra, né? Um dá um saltinho para cá, o próximo impulso é do outro, e é assim que acontece a balança. Muitas vezes nós cristãos, nós achamos que só Deus vai ficar dando impulso. Então, não existe dependência de Deus passiva, aonde eu só espero. Eu vi um quadrinho que estava assim, né? O xizinho. Solteiro, namorando, e o terceiro quadrinho para você fazer o X é: se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também é Deus. Eu acho que a gente faz isso com muitas coisas, né? Eu acho que muito cristão não gosta de cantar essa música, porque a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Amados, nós somos filhos amados e não filhos mimados. Então, nós não podemos fazer birra. Eu não estou feliz com Deus, então eu não vou na igreja. Eu entrego meu cargo. Não vou visitar o meu irmão. É aquele
que chega... Hoje está um dia bom, espero que não tenha nenhum cristão mimado aqui, porque aquele dia que... o sermão tem que ser curto, tem que ser interessante, o som tem que estar ótimo, tem que ter até uma brincadeirinha no culto, senão eu não vou sair daqui edificado. E tem que ter uma revelação. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso ao lado de Silas, ele não fez birra, ele não reclamou, ele não tinha tempo para isso, ele orou, ele cantou, porque ele sabia que lá fora tinha muito trabalho para ser feito, para ganhar vidas, almas para o Senhor. Não há birra, não há mágoa, há trabalho. Enquanto muitos cristãos estão reclamando, multidões de africanos andam quilômetros debaixo de chuva, de sol, para sentar muitas vezes em poças de lama, para louvar a Deus com alegria. Enquanto cristãos reclamam, 200 bebês foram queimados com gasolina na Nigéria, porque seus pais são cristãos. E nós reclamamos. Achamos que temos o direito de pedir as coisas para Deus, mas esquecemos que temos que cumprir os nossos deveres. É o rei Saul, culpando tudo, manipulando. Para Deus, não há desculpa, não há manipulação, não há vítimas. Há resultado. Há resultado da nossa obediência. Quando nós ficamos reclamando de tudo, 1 Samuel 15, ao falar sobre o rei Saul, no versículo 23 diz que quando a gente vive assim, é uma rebeldia. E a rebeldia, ela é igual ao pecado da feitiçaria para Deus. E o porfiar, que ele fala que é como afrontar ou reclamar, é igual à idolatria para Deus. E assim como Deus tirou o trono do rei Saul, nós não queremos que ele tire o nosso trono ao lado dele. A Bíblia está cheia, no livro de Números, de Êxodo, depois da libertação do povo, é impressionante como o povo continuava reclamando, tendo saudades da comida de lá de trás. Impressionante, né? Eles tinham sido libertos. E as pessoas tinham saudades da vida antes. Quantos cristãos, às vezes, têm saudades da vida de antes da salvação? Impressionante. E em Números 14, quando eles acabam querendo instituir outro líder, eles estavam, ao fazer isso, rejeitando a liderança de Deus. Então, saiba que quando você é um dependente passivo, sempre só à espera de Deus, sem fazer nada, é como se você estivesse rejeitando a liderança de Deus. Misericórdia. Não há conforto, há gritos de fé, a luta. Nós somos combatentes no campo espiritual. O cristão passivo, dependente, ele vive ele tem as lutinhas dele, ele vive de band-aid, de pequenos concertos, sabe? Uma mensagenzinha no celular, né? Um videozinho, não que eles não sejam bons, mas não podem ser a nossa base. Enquanto que o cristão combatente, de fato, dependente verdadeiro de Deus, ele se arrasta nas trincheiras da vida, usando a sua maior arma, que é a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma ideia em que se diferencia soldado e guerreiro. O soldado é aquele que ele aprende a cumprir técnicas. Enquanto o guerreiro, ele tem uma temperança, ele está sempre olhando tudo, ele está enxergando no invisível. Ele não para dia e noite. É assim que o cristão tem que ser. Ele atua até na escassez, ele atua até na pobreza, porque ele sabe que lá em cima ele vai alcançar a riqueza celestial. Então, nós somos cristãos crentes ou cristãos cristais? Que tipos de filhos espirituais nós vamos desenvolver
quando as pessoas estiverem olhando para o tipo de dependência que a gente tiver de Deus? Que tipo de igreja nós vamos desenvolver através do nosso comportamento? Muitas vezes eu vejo cristãos que parecem feitos de açúcar. Na primeira chuvinha, derrete. O cristão mimado, ele sempre acha que ele é incompreendido, mas ele nunca é comprometido. Ele gosta de destaque. Chega de sermos florzinha de Jesus. Funcionava quando a gente estava na escola dominical, né? Chega de ser moleques da fé. Chega de sermos uma creche espiritual. Sabe por quê? Porque o maior genocídio, ele não está acontecendo em Gaza ou no Irã. O maior genocídio está acontecendo no mundo espiritual. Vocês já perceberam o que Satanás está fazendo com o nosso mundo? Antigamente as pessoas brigavam por religião, hoje elas não querem nem ouvir falar sobre isso. Eu tenho escutado pais que deram tudo para os seus filhos estão adultos. Eles chegam e falam para mim: Maristela, como eu me arrependi de não ter falado de Deus, não ter levado meu filho numa igreja. O inimigo está rindo da cara dos cristãos, porque simplesmente ele está jogando aos montes. Nós não estamos nem alcançando essas pessoas. Esse é o maior genocídio. Nós somos colunas da igreja, sustentadores do edifício de Cristo. E nós somos tudo isso, para que nós possamos trabalhar de tal forma para que nossas portas se abram e entre por essas portas cada vez mais almas para conhecer Jesus e serem salvas através do nosso trabalho. Então, a dependência real e verdadeira de Deus é reconhecer totalmente a graça dele, o poder que ele nos dá para trabalhar, independente qual seja a nossa situação. Você quer um status de cristão? O único status que nós temos se chama serviço. Enquanto eu preparava a palavra, veio uma coisa na minha cabeça, né? Porque tem umas palavras assim que é moda. Então, hoje em dia é moda do replay, reprise, recall. E agora nós temos reborn, bebê reborn. Nós vivemos a cultura da doença. Se deu estímulos demais para as crianças e agora é tudo diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Ou demos atenção de menos e algumas crianças ficaram paradinhas, crianças que nasceram na pandemia, e agora tudo é espectro autista. Na pandemia, as pessoas ficaram em casa e elas eram estranhas uma para a outra e foram se machucando. E aí elas resolveram que é melhor ter um bebê reborn, porque pelo menos eu tenho carinho a hora que eu quero, e a hora que eu não quero, eu ponho de lado e eu não vou ser machucada. Vivemos num mundo hoje onde pessoas se arrastam como répteis, porque se acham animais. Famílias que têm 2 mães, 2 pais, né? Tudo isso porque se afastaram do Criador e da palavra dele. Enquanto isso, Bíblias são jogadas na Coreia do Sul, através de balões, que tem um dispositivo que derrete depois de 2 horas para não serem pegos. Casacos com forro falso, aonde vão versículos da Bíblia. E nós temos isso à disposição, e a gente muitas vezes nem abre durante o dia. E aí o cristão hoje, muitas vezes, o dependente passivo, ele quer ser o bebê reborn na mão de Deus, no colo de Deus. Deus leva no sol, Deus troca a roupinha. Ei, não existe salvação reborn. Tem aparência de Cristo, mas não respira o Evangelho. E se você não respira o Evangelho, tem alguma coisa errada. Dá a impressão de espiritual, mas não nasce, não cresce, não se desenvolve, não se transforma. Frequenta espaços sagrados, mas se mantém inativos no trabalho do Senhor. Gente,
É uma fé sem conversão, e fé sem conversão é encenação. Por isso que em Atos fala, contanto que cumpra com alegria o quê? A minha carreira, o ministério que recebi, para dar testemunho, é trabalho, trabalho, trabalho. Vocês já ouviram falar da Vivara, aquela joalheria. A Vivara, ela perdeu 1 bilhão de força de mercado, valor de mercado, em 2 dias, porque ela se desvinculou do que a marca propunha. No começo era para rico, aí quis agradar todo mundo, e aí eles lançaram que a joia não era para o rico, mas era para o povo. Foi o suficiente para perder valor de mercado. O que a marca de Jesus faz em você? Porque a salvação, ela é para o rico, ela é para o pobre. Só que as pessoas precisam conhecer Jesus através de você, em tudo que você faz. Só assim você vai ganhar coroa de ouro. Enquanto você fica aí, parado, esperando só Deus fazer as coisas, você está perdendo valor de mercado no mercado celestial. Por falar em valor, que valor você acha que você tem para Jesus? Eu me assusto de ver o número de pessoas que não conhecem o seu valor. E eu estava lendo a respeito daquela música Raridade, do Anderson Freire. Não sei se vocês conhecem a história, eu não conhecia. Ele foi num presídio feminino, e uma presidiária chegou e olhou para ele e falou assim, o que você vê de valor em mim? E ele falou assim, eu vejo a sua alma. E ele foi embora para casa. E aí ele começou a pensar nisso. E ele falou uma coisa impressionante. Ele falou, a graça de Deus não pode ser guardada numa caixinha. Muitas vezes nós guardamos na caixinha da igreja. E aí ele escreve essa música. Te olhando, eu posso a Deus adorar. Será que quando você se olha, você pode a Deus adorar? A marca de Jesus existe em você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus reconhece seu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro. Ele está aqui para te levantar hoje. Cuidado para um ciclo repetitivo. No livro de Juízes, depois que o povo já tinha sido liberto, era um ciclo assim. Da salvação, a libertação, a restauração. Aí o povo ia, como não conhecia o valor que eles tinham para Deus, eles não entendiam, eles reclamavam, eles se acomodavam, eles se distraíam com o pecado, aí eles eram oprimidos pelo inimigo, aí eles clamavam ao Senhor. E era um ciclo. Cuidado com esse ciclo nas nossas vidas. Nós vamos viver sempre nos consertando, eu sei. Mas muitas vezes nós entramos num ciclo onde a gente vive desconectado com Deus, aí a gente vem, ouve a palavra, a gente se coloca no chão, a gente ajoelha, a gente chora, mas na segunda-feira começa tudo de novo. Compromisso constante. E se você quer ser um dependente real, verdadeiro de Deus, lembra dessa formulazinha. SOS. Salvação, oração, serviço. Se você não viver constantemente isso, você vai estagnando a sua fé. E o resultado disso é um suicídio espiritual. Lembrando que Salmo 115 diz, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não caminham. Esse é o cristão reborn. Ele morre. A gente não pode fazer que nem a história de um menininho que o vô dele tinha morrido. E aí ele chegou um dia e falou assim para a família, por que vocês nunca mais fizeram aquela sobremesa de abacaxi? Ah, e a gente não fez porque era a sobremesa predileta do vovô. E toda vez que a gente faz, a gente lembra dele. E a gente fica triste. E aí ele virou e falou assim, então será que é por causa disso que vocês nunca mais fizeram aquelas reuniões da igreja? Vocês nunca mais foram na igreja?
porque isso era o que mais o vovô gostava de fazer. Como a gente vai se perdendo no cristianismo e a gente não percebe. Eu gosto de um cumprimento chinês, a gente costuma dizer assim, oi, tudo bem? E o chinês, ele tem um tipo de cumprimento onde ele fala assim, você comeu bem até se sentir satisfeito? João 6, 25 a 29 diz, trabalhai não pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aí eu pergunto para você assim, você está satisfeito com Deus? Sabe por que os chineses falam isso? Porque eles acham que se você estiver satisfeito de tanto comer, você vai produzir mais. Você vai ter relações melhores, trabalho melhor. Então, você está satisfeito com Deus? De que forma você está demonstrando isso? Nós trabalhamos numa área, o espiritual do Senhor, uma área que muitas vezes o mundo não vê ou não quer ver. Hoje, tudo, infelizmente, até muitos maus pastores querem aparecer nas mídias. Eu fico honestamente indignada quando eu vejo pastores de nome lavando toda a sujeira, as brigas internas da igreja, lá aonde pessoas que não conhecem a Deus estão escutando. Isso é escândalo da palavra de Deus. As pessoas falam assim, evangélico é tudo louco. Jesus não gostava de holofotes. Quando foram lançar o homem na Lua, o presidente dos Estados Unidos falou assim, hoje é o dia mais importante do mundo, a maior façanha da humanidade. Mas quando aquele que é o filho da promessa nasceu, foi de noite, e com poucas pessoas sabendo disso. Anos mais tarde, uma missão com ônibus espacial tinha tudo para ser um sucesso. Mas uma fissura levou a trágica destruição do ônibus inteiro. E quando eles avaliaram, foi uma pequena fissura que aconteceu por negligência. O que você está negligenciando na sua vida cristã hoje? Sabe por quê? Nós não somos um foguete. Fico lá com Deus. Nós somos geradores de almas. Quando você fica se lamentando, porque Deus não está te dando tudo que você queria, do jeito que você queria, você está sendo fantoche na mão do diabo. Ele ri de você, porque você está enaltecendo a tua dor e não o teu Criador. Deus sabia que a igreja precisava de testemunhos para fortalecer uns aos outros. Por isso, use a sua dor como forma de servir o Senhor. Isso te tira da passividade. Enquanto eu fazia isso, eu lembrei, eu já contei isso para algumas pessoas, mas uma vez um médico desses mais naturais, daqueles que quer saber tudo da sua vida, e eu fiquei mais de 2 horas contando, e eu contei um monte de coisa que eu já passei, e eu falei para ele assim no final, sabe de uma coisa, doutor? Eu não acho que eu sofri tanto, passei tanta coisa como as pessoas acham. E ele deu uma gargalhada na minha cara. E aí eu fui embora com aquilo, falei, por que ele gargalhou? E sabe por quê? Porque eu não vi aquilo como uma dor para acabar comigo. Eu estava empurrando a pedra, eu estava sendo fortalecida a cada dificuldade. Sabe aquela história do grupo muscular, quando você faz atividade física, Diz que a melhor performance, vocês sabem que quando você faz musculação, é como se você fosse machucando o músculo e depois ele cicatriza, atrofiando, E todo mundo sabe que isso dói bastante, especialmente quando você quase nunca vai na academia, que nem eu. Mas a melhor performance é aquela em que você sequer percebe
que está tendo o rompimento, que está tendo a dor. É assim que o cristão tem que ser. Então vamos acordar. Não vamos ser que nem o Jorginho e a Ana. A Aninha pergunta para o Jorginho assim, Jorginho, por que a gente não pode fazer barulho na igreja mesmo? E ele fala assim, é para não acordar os cristãos. Muitas vezes nós estamos dormindo. Porque nós choramos, às vezes, ao ver um caixão de alguém que a gente não conhece. Mas a gente não chora por ver tantas pessoas perderem a salvação por nossa inatividade. E isso é uma fissura na sua nave celestial, na sua nave espiritual. Enquanto nós ficamos parados, só esperando Deus fazer por nós, nós estamos atrasando os planos de Deus. E aquela pessoa que precisa conhecer Jesus e não está conhecendo porque você não está trabalhando, ela também é uma terra prometida para ser conquistada por o Senhor. Um cristão mimado, um cristão dependente mimado, ele quase nunca assume responsabilidades. E não assumir responsabilidade cristã é como se você estivesse num pântano, numa areia movediça. Eu nunca estive lá, mas a gente já viu em filme, né? Quando você está na areia movediça, o pouquinho que você se mexe, você vai afundando. O cristão que não assume responsabilidades para o Senhor, ele está numa areia movediça, e cada vez que ele geme, cada gemido de reclamação de Deus e da vida, ele vai afundando. E como é que você vai sair disso? Não é com uma bicicleta, não. É trabalhando para o Senhor. O que seria do Ronaldinho, né, se ele ficasse no banco? A Rebeca Andrade, o Michael Jordan, que foi lá do basquete. Põe uma coisa na sua cabeça. Sua fé te garante um lugar no time do Senhor. Sua função, sua virtude, te garante um lugar no banco, lá no jogo. Mas só a sua atuação ativa no Senhor vai te garantir um passaporte para o céu. Então, não adianta você ficar só sentadinho no banco. Eu já vi filhos pedirem para o juiz tirar o sobrenome do pai, porque o pai não está cumprindo sua função de pai. Então, tome cuidado, para que o nosso juiz não tire o nosso nome do livro da vida, por nós não cumprirmos a nossa função de dependentes verdadeiros do Senhor, de guerreiros, de geradores de alma. Gálatas 6,17 diz: porque trago no corpo as marcas de Jesus. Nós trazemos no corpo a marca do caráter de Jesus. Olha que responsabilidade que nós temos. Como é que você tem mostrado essa marca de Jesus? É como se a gente fosse um carimbo. Carimbo, ele sai tudo impresso. Se precisar fazer 1000 vezes, sai do mesmo jeitinho. Mas há um problema no carimbo, porque se ele tiver uma coisinha errada, vai sair tudo errado. No correio, às vezes, se tem o hábito de ter um carimbo do destinatário. Você imagina se esse carimbo estiver errado. Todo aquele material vai para uma direção errada, vai se perder. Assim somos nós cristãos. Se não tivermos o carimbo exato das marcas de Cristo em nós, nós estaremos desviando muitos da salvação. Irmãos, resta tão pouco tempo para nós transformarmos essa plateia que nos assiste lá fora num exército de guerreiros do Senhor.
Você ainda fica incomodado com o silêncio de Deus? Nos incomodamos com o silêncio de Deus. Talvez o dia que mais teve silêncio na terra foi o dia que toda a terra sabia que Jesus tinha morrido. Mas naquele silêncio, o maior milagre, mais estrondoso da face da terra estava sendo elaborado, que era a ressuscitação do Filho de Deus para a nossa salvação. Por isso, não reclame do silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus muitas vezes é estufa, aquela estufa onde Deus vai criar flores raras para o trabalho do seu reino. A ideia, portanto, é consistência. Sabe quando tem umas receitas de bolo que tem todos os ingredientes e aí na forma do preparo fala assim, não pode parar. Se parar, perde a massa, ou ela talha. Então é isso. Mexa, ore, trabalhe, mexa, ore, trabalhe, mas não ore como aquele que ora, como se ele estivesse no restaurante e ele chama o garçom e fala assim, está demorando demais a minha comida. Ou a comida não chegou do jeito que eu queria. Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei da tempestade, quando os discípulos estavam no mar. E que representa muito bem as nossas vidas, né? Aquela tempestade de problemas e as ondas, e vai entrando água, e parece que o barco vai afundar. É exatamente assim que muitas vezes nós estamos. E aí, cadê Jesus? Cadê Jesus? Vem o Jesus. Vocês ainda têm medo? Vocês já pararam para pensar que aquele barco, naquele momento para eles representava o túmulo, a possibilidade da morte. Mas para Jesus era o berço que ninava o Filho de Deus. Só depende de você, a cada problema que você tiver, a cada limitação que você tiver. Ou você transforma isso no seu túmulo, ou no berço que te embala e que te leva aos céus. Salmos 66, 12 diz: fez com que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, mas nos trouxe no lugar de abundância. Não importa o que a gente passe, se a gente continuar mexendo, trabalhando, orando, Deus prepara um lugar de abundância. E agora eu vou dar um testemunho pequeno, porque se eu fosse falar da minha viagem, dava uns 3 meses de pregando todo domingo aqui, vocês não iam me aguentar. Hoje eu estou tocando guitarra, o Espírito Santo está fazendo o resto, tá? Realmente eu viajei, foi uma viagem muito longa, foram 2 dias e meio para chegar lá. Quando eu cheguei com um ciclone. Minha filha estava para ter bebê, era uma gravidez de risco. Tivemos um toque de recolher, ficamos sem luz. Durante 4 dias, nós nem podíamos usar o celular, porque se acabasse, minha filha precisasse ir para a maternidade, não havia como recarregar a bateria. Finalmente, nós fomos para a maternidade, foram mais de 40 horas, muitos erros médicos. Quando a bebê nasceu, ela tinha um corte aqui no rosto, por erro médico, e se fosse um pouquinho mais para baixo, tinha pego uma veia, tinha matado ela. A minha filha acabou tendo uma cesárea de risco, de urgência. Ela já tinha tomado uma anestesia, mas o médico esqueceu, e ele deu outra. E todos os médicos no Brasil me falaram o seguinte: Maristela, com tudo aquilo de anestesia, se tivesse parado o diafragma dela, ela tinha morrido, porque ela não ia respirar. Aí nós fomos para... Aí o neném não fazia xixi. Por quê? Porque toda aquela anestesia foi para o bebê também. Finalmente, fomos para casa louvando a Deus. Quem falou aqui que acabou? Quando eu fui para lá, eu sabia que eu ia passar por um ciclone espiritual. Todo mundo acha que eu fui lá só para ver
a minha netinha nascer. Mas, antes de tudo, eu fui lá para preservar a vida espiritual da minha filha. Num dia, ela disse assim para mim: mãe, tudo que eu planejei deu tudo errado. Eu falei: não. Isso é para Deus nos ensinar que é Ele que está no controle. Eu falei: filha, você sabe que o teu exame na gravidez podia ter nascido uma criança com síndrome de Down. E quando a mamãe soube disso, todos os dias a mamãe tinha impacto com Deus, a mamãe orava, de joelho, de rosto no chão. E eu dizia: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E eu clamo ao Senhor, que o Senhor faça um milagre, para que eu possa mostrar para todo mundo o tamanho que o Senhor tem na minha vida. E foi o que aconteceu. Eu estava no meio de muitas pessoas idólatras. Pessoas que não me conheciam, nem sabiam direito quem eu era como cristã. E aí eu vi que era o diabo que estava brigando comigo. Porque as pessoas falavam coisas que não era para me atacar, elas não sabiam, então era o diabo falando comigo. Por isso que eu falo que foi um ciclone espiritual. Irmãos, Deus, quando quis transformar Davi em rei, Ele não deu coroa, Ele deu Golias. Juízes 6:12 diz: o Senhor é contigo, ó homem valente. Nós temos que ser valentes. Jeremias 17:8 fala que nós somos como plantas, né? Uma árvore plantada ali, e que a raiz vai acompanhando o ribeiro. Esse é o segredo da gente não murchar em pleno ciclone espiritual. O segredo é estar ligado à fonte. É criar raízes. Criem raízes enquanto dá tempo. Porque só isso vai garantir que no dia da sequidão, suas folhas não murchem. Amados, quando eu acho interessante como a Bíblia usa vários exemplos de plantas, de árvore. E eu fiquei pensando nisso, que quando a gente estava no primário, a gente aprendeu o que era fotossíntese. Na fotossíntese, a planta ela tem que ir lá e ela vai, com todo esforço, arrancar oxigênio, nutriente da raiz, e ela tem um movimento, um trabalho interno que transforma tudo isso em oxigênio, e ela vai distribuindo para a planta até que saem as folhas, que fazem um contato entre o ambiente, o céu recebendo a luz, mantendo ela viva e as pessoas vivas. Até a planta, ela não é passiva. Então, como é que nós, cristãos, vamos ser dependentes passivos? A questão é: que tamanho Deus tem para você? E sabe quando você está dirigindo o carro, que você vê uma coisinha lá longe, aí você vai dirigindo, e aí quando você chega na frente, assim, é uma montanha enorme. Se você não está trabalhando para o Senhor, se você não está sendo um gerador de almas para o Senhor, em qualquer coisa que você faz, entendam isso. Não é só pregar aqui na frente, não é só estar no louvor. Todo mundo acha que eu fui passear lá na Austrália. E o cristão, onde você estiver, você está medindo como guerreiros do Senhor. A gente está medindo o tempo todo o que está acontecendo. E aí, eu sei que eu não posso falar direto para aquela pessoa, mas aí eu pedi para Deus: me envia o Espírito Santo, Senhor. O que eu posso falar para eu não calar a minha fé, mas ao mesmo tempo não criar um problema aqui? E eu falava numa frase: o tempo todo a gente tem que estar trabalhando para Cristo, de N formas. Se você não faz isso, é porque o tamanho de Deus está pequeno para você. E se o tamanho de Deus está pequeno para você, é porque você está longe dele. Por outro lado, quando você pega um ponto de luz e você coloca vários objetos de formatos e distâncias diferentes, a gente vai perceber que aqueles objetos que estão mais próximos da luz, aquela luz vai identificar detalhes, formas.
Então, se nós estivermos próximos de Deus, que é a nossa luz, Ele vai revelar para você a grandiosidade que você tem para o reino dEle. Existe uma pintura que são 4 soldados, 3 estão cavalgando em cima do cavalo para resgatar um que caiu. E aí eu pergunto para você, você é aquele soldado guerreiro correndo para resgatar vidas? Ou você precisa ser resgatado ainda? E aí talvez você diga assim para mim, Maristela, eu escuto muito isso, sabe, gente? Maristela, a vida já me surrou tanto que eu cheguei no meu limite. E eu quero dizer que quando você chega no seu limite, Deus chega com a providência e com o milagre. O limite de Moisés era o mar, Deus abriu o mar. O limite de Ana era a esterilidade, Deus lhe deu um filho. O limite de Abraão era a morte de Isaac, Deus lhe deu o cordeiro. Qual é o seu limite? E se você acha que o seu limite é o fim, não. Ele é a oportunidade de Deus manifestar a glória dEle através de você. Posso ouvir umas palmas para o nosso amado Senhor? Enquanto Deus te acordar, é porque Ele tem um plano para você. E Ele não quer ter você como troféu. Olha que bonito, meu filho. Sem movimento. Deus te quer como gerador de almas, em movimento contínuo. Talvez você diga para mim assim, Maristela, me dói tanto. Eu tenho tanta angústia, tanta tristeza no meu coração. Deus conhece a tua tristeza. Deus sente a tua angústia. Jesus sentiu a angústia da viúva de Naim. Tocou no caixão e trouxe o filho dela de volta. Jesus sentiu a dor da Maria, chorou com ela e ressuscitou Lázaro. Jesus sentiu a angústia, a tristeza de Pedro, que não sabia que ele tinha sido ressuscitado, e ele foi ao encontro de Pedro para se revelar. E nessa manhã, ele está indo no seu encontro para se revelar. Mas Maristela, eu não sinto força para ser útil para Deus. Deus não te escolheu por causa da sua força, mas te escolheu para mostrar a força e o poder dele através de você. Sabe quem foi o primeiro cirurgião da face da terra? Quem? Ninguém se arrisca? Deus. Deus tirou lá, né? Costela de Adão. Depois vem Jesus. Você já parou para pensar? Quantas cirurgias Jesus fez nas pessoas, curando as pessoas, e uma cirurgia que nenhum cirurgião mais gabaritado faz, uma cirurgia do físico, mas da alma, do espírito. O que ele não pode fazer por você? Precisamos conhecer melhor Jesus. Dizem que quando Deus foi criar o peixe, ele precisou conversar com o mar. Quando ele foi criar a árvore, ele precisou conversar com a terra. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele conversou consigo próprio, porque ele queria uma criatura feita à imagem e semelhança dele. O que acontece quando você tira o peixe da água? Morre. O que acontece quando você tira a árvore da terra? Morre. O que acontece quando nós não conhecemos Jesus? Quando nós nos desconectamos com Deus, nós vamos morrendo aos poucos, e o que é pior, nós vamos morrendo de uma forma que a gente nem percebe. Meus amados,
Você não escolhe Jesus só porque você precisa dele. Mas essa é uma decisão de quem conhece a Jesus. Se você não caminha produtivamente como dependente real do Filho de Deus, você precisa conhecer um pouquinho melhor Jesus. Então, e se a banda quiser vir? Então, meus amados, chega de replay, reborn, recall, aliás, recall, né? Recall é quando chamam porque o carro saiu com defeito de fabricação. Recall não se aplica a nós, tá? Porque o fabricante não errou, não. Somos nós que erramos. Então, chega de recall, seja de reborn, porque nós temos Jesus que ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Ele está pronto a nos remir, a nos resgatar, a nos renascer, a ressignificar a nossa vida. Conta essa história de um menino que vivia roubando, e a avó dele, que cuidava dele, falava assim para ele: o dia que você roubar de novo, eu vou queimar as suas mãos. E aí, ele roubou. E aí a avó pega aquela, acho que é a agulha que chama de tear, né? E ela põe no fogo, assim, até ficar vermelho, assim. Aí ela prende a mão do netinho, assim, as duas mãozinhas, no meio das pernas dela, e o menino assustado, assim. E aí ela pega aquela brasa viva e ela enfia na própria mão. E aquela criança sente até o cheiro de queimado. Aquela avó, por tanto amar o neto, ela fez isso, para que toda vez que ele fosse se desviar do caminho, ele lembrasse do sacrifício dela. O nosso Jesus não foi só uma agulha, não. Foi pregos na mão, no pé, espinhos na cabeça, para você sempre lembrar. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Jesus pagou o preço. Como isso está se refletindo na sua vida? Você quer mudar a sua história? Toda vez que Jesus ia fazer um milagre, ele falava assim: você quer ser curado? E eu te pergunto, você quer ser curado? Você quer se transformar num dependente ativo de Deus no reino dele? Saia daqui hoje com essa sigla. DAD. Dependência ativa de Deus. E já encerrando, eu só quero contar para vocês o finalzinho da minha viagem, que foi a minha volta. Foi um caos. Aconteceu de tudo. Era tudo muito longe. A roda da mala quebrou. Não é à toa que eu tive lesão nesse nervo dos atletas. Foram tantas coisas, mas quando eu viajo, eu tiro anéis, eu tiro tudo exatamente para não passar pela máquina do detector. E aí, quando eu estava passando sem nada, assim, eu só estava com o vestido mesmo, o policial me parou, pedindo uma autorização para me revistar, porque a máquina acusava uma luz aqui no meu peito. E eu pensei, será que eu engoli um prego e eu não estou sabendo? E todo mundo falou assim para mim, o que era isso, essa luz? Nada que o ser humano explique. Eu vejo que era Jesus vivendo em mim. E eu quero dedicar a Jesus
cada batida do meu coração. Porque foi por mim que o coração dele um dia parou para me dar vida. Foi por mim e foi por você. Fique em pé, irmãos. Feche os olhos e escute o que a banda vai colocar como louvor.